pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira, vai curtindo aí, vai se inscrevendo. Eclipse anular sobre o Monte do Templo, um aviso para as nações que conspiram contra Israel. O primeiro eclipse solar de 2020, um raro eclipse anular, apareceu no céu sobre Israel no domingo, coincidindo precisamente com o aniversário do dia em que Moisés enviou 12 espiões para a terra de Israel. O eclipse foi visível por um período muito curto de tempo em um caminho de 60 quilômetros de largura que atravessa a África e a República Centro-Africana, Congo, Etiópia, Paquistão, Índia e China. O eclipse começou a ser visível em Israel às 7h26, horário local, atingiu seu pico uma hora depois que desapareceu às 9h26. O Sol ficou 99% obscuro pela Lua, o que fez a coroa do Sol aparecer como um anel de fogo ao redor do círculo escuro da Lua. Israel experimentou um breve anel de eclipse de fogo em dezembro passado, durante o feriado de Hanukkah. O Rabino Yosef Berg, o rabino do túmulo do rei Davi, no Monte Sião, enfatizou que os eclipses, tanto solares quanto lunares, são descritos na tradição judaica como presságios poderosos. Esse é um rabino da descendência de Davi, que fez o projeto da coroa para o Davi, para o Messias, e até uma vez ele mesmo disse que ele era o Messias. Em sua discussão sobre eclipses, o Talmud de Sukkot 29a descreveu especificamente os eclipses solares como um mau presságio para as nações que baseiam seus calendários no ciclo solar. No final desta sessão, descrevendo os presságios contidos nos eclipses, o Talmud declara: quando Israel faz a vontade de Deus, eles não têm nada a temer com tudo isso, citando o profeta Jeremias como fonte. Assim disse Hashem: não aprenda a seguir o caminho das nações e não se assuste com os presságios no céu. Deixe as nações ficarem consternadas com eles. Jeremias 10:12. De fato, o eclipse solar completo que atravessou os Estados Unidos continentais em agosto de 2017 inaugurou a estação de furacões mais elevada, mais devastadoras da história dos Estados Unidos. De fato, um eclipse solar no dia de sol, o sábado cristão, é particularmente preocupante, diz o Rabino Berger. Ele observou que a noite de sábado começa o dia 29 do mês hebraico de Tammuz, marcando 3.332 aniversário de Moisés, enviando 12 espiões para a terra de Israel. Talmud Tanit 29a, Sedolan Rabá. O subsequente relatório ruim foi a base para todos os filhos de Israel, exceto Josué e Caleb, sendo forçados a passear no deserto por 40 anos até morrerem no deserto. Conselho de Segurança da ONU manterá discussão aberta sobre anexação. Árabes que expressam esperança de viver sob o domínio israelense são presos e torturados pela AP, Autoridade Palestina. Hezbollah: nossos mísseis de precisão podem atingir qualquer lugar em Israel. Trump estava preparado para apoiar o ataque israelense ao Irã. No livro do Bolton, ele disse que o Trump liberou Israel de atacar o Irã. Israel que não quis atacar. Praga de gafanhotos agora atinge a Argentina. Rabinos alertam para a profecia do fim dos dias. Atualmente, gafanhotos estão fervilhando em 3 continentes, já que um surto se espalhou do Paraguai para a Argentina. O Senado informou que os enxames são compostos pelas espécies de gafanhotos de Schistocerca cancellata na subfamília Psittacanthidinae, que é diferente dos gafanhotos do deserto, que atualmente devastam a África e o sudoeste da Ásia. Enquanto isso, a África enfrenta uma provável terceira onda de invasão de gafanhotos em 6 meses. Olha aí, esses gafanhotos são diferentes dos que estão atacando aqui a Argentina. Segundo a tradição judaica, as 10 pragas vão reaparecer antes do Messias. Outra vez, o Rabino Yosef
Berg, rabino da tumba do rei Davi, do Monte Sião, explicou esse aspecto do processo messiânico ao Brick Israel News, citando o profeta Micá. Eu lhe mostrarei ações maravilhosas, como nos dizem que se afastou da terra do Egito. Miqueias 7,15. Fontes judaicas preveem que todas as pragas reaparecerão na redenção final, mas de formas ainda mais poderosas. Está escrito em Midrash Tanchuma, ensinamentos homiléticos coletados por volta do século V, que assim como Deus atacou os egípcios com 10 pragas, também ele atacará os inimigos do povo judeu na época da redenção. Esse conceito foi explicado pelo rabino Baniam Ben Asher, comentarista espanhol do século XIII, que escreveu: no Egito Deus usou apenas parte da sua força. Quando a redenção final chegar, Deus mostrará muito, muito mais do seu poder. O rabino Yosef Berg, rabino da tumba do rei Davi e tal, em Jerusalém, espera que mais pragas apareçam em todo o mundo. As pragas atingirão o Egito como uma punição por tratar a nação de Israel como um povo escolhido de Deus. Quando as pragas reaparecerem no fim dos dias, elas serão um castigo para qualquer nação ou mesmo um indivíduo em qualquer lugar do mundo que oprimiu os judeus durante o exílio de 2000 anos. Sabemos que Esaú, como Edom oprimiu Israel, costumava se identificar a prole de Esaú, mas as nações estavam dispersas e misturadas. Mas essa justiça deve ser feita para a redenção final ocorra. O rabino citou o profeta Joel: eu reunirei todas as nações e as derrubarei no vale de Esro-Hashafá. Não sei se fala assim. Lá lutarei com eles pelo próprio povo. Israel se espalharam entre as nações, pois eles dividiram a minha terra entre eles. Joel 4:2. Esse rabino, ele sempre está falando do Messias. Falar nisso, eu tenho que ver se a coroa do Messias já está pronta. O projeto foi para 2018, que ele lançou, já deve estar até pronta. Estava estimada em $50 mil. Falando de Rússia, a Rússia desmentiu que ajudou Israel na questão da ONU. Eu coloquei essa notícia, mas a própria Rússia falou que não ajudou Israel coisa nenhuma. Os anjos caídos voltaram, advertem cientistas russos. Segundo o relato do Comitê Militar e Científico, os aliados da Rússia, Índia, China e Brasil precisam defender nosso planeta, porque algumas entidades interdimensionais disfarçadas de anjos caídos estão retornando à Terra. Não se esqueça que durante a Segunda Guerra Mundial, os serviços de inteligência soviéticos confirmaram que os nazistas tinham um relacionamento estranho com os chamados anjos demônios caídos. No entanto, essas entidades são conhecidas como Deus nos registros mais antigos do nosso planeta. Quem está falando são cientistas russos. Os anjos caídos foram derrotados há cerca de 5.000 anos durante a grande revolução que devastou a cidade-estado chamada Atlântida e foram registrados nos mitos e na religião como o Grande Dilúvio. Vladimir Putin classificou como ameaça nacional qualquer notícia relacionada a uma série de estranhas crateras na Sibéria. Além disso, lembre-se do meteorito de Chelyabinsk, de 2013. Parece que os Estados Unidos, juntamente com a Europa, estão fazendo o possível para demonizar Putin e envolver a Rússia em uma batalha a fim de invadir a Sibéria e se apossar de um antigo sistema de defesa que foi projetado para proteger nosso planeta de invasão desses deuses anjos caídos. Dê uma olhada no vídeo a seguir para obter mais informações. Olha, eles que estão falando, eu não estou falando nada. Falando de coronavírus, Israel obtém sucesso em teste de vacina contra a Covid-19. O Ministério da Defesa acredita que o medicamento pode ser concluído em menos de um ano. Testes feitos em roedores com uma possível vacina contra o Covid-19 tiveram sucesso no Instituto Israelense de Pesquisa Biotecnológica,
O resultado vai permitir que a pesquisa avance em outros animais para depois ser feita em humanos. É uma rápida e poderosa indução de anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2. Uma curiosidade para vocês: arqueólogos encontram raro cetro divino em cidade bíblica de Israel. Olha, a matéria é grandona, né? Mas é importante você estar lendo também coisas que estejam vinculadas à arqueologia, porque elas provam que a Bíblia é real, que aqueles fatos aconteceram na época que se diz na Bíblia. E para finalizar para vocês, que esse negócio de invasão alien, essas coisas, tá acontecendo coisas que a gente não está sabendo, ó. Esse administrador da NASA, invasão iminente de alienígena antes de 2025. Já como vocês viram lá, os cientistas russos estão falando que os anjos caídos foram soltos aí. A coisa está ficando esquisita. Muito, né? Não é pouco não, é muito. Já falamos sobre essa matéria aqui no blog, porém resolvemos fazer repost. Após tantos acontecimentos estranhos, envolvendo idas para fora do planeta, aceleração na construção de Starship para Marte e vários cenários apocalípticos projetados por especialistas. Ex-funcionário mais graduado da Administração Nacional Aeronáutica e Espaço, NASA, Charles Bolden, ficou em licença médica por 6 meses depois de declarar publicamente uma invasão extraterrestre que ocorreria antes de 2025. A coisa está ficando muito esquisita. Totalmente. Tem umas coisas que a gente não está conseguindo entender. A NASA fala que tem extraterrestre, agora o homem fala que até 2025 vai ter uma invasão, agora os cientistas russos falam dos anjos caídos, estão aí soltos aí. E então, nós estamos numa época que segure Deus, por favor, porque está ficando complicado. Então Deus abençoe vocês, tudo de bom para vocês.